Olá, meus amigos, muito boa tarde, feliz 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Primeiro vídeo que eu estou gravando em 2022, não é o primeiro vídeo do ano no canal, porque teve um vídeo publicado na terça, né, também falando mais ou menos sobre o tema que a gente vai abordar aqui, mas é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Então, queria desejar a todos vocês um feliz 2022. Eu sei que depois que a gente solta o vídeo, ele sai da data, mas se você está vendo agora, se você já é da nossa audiência, se você está vendo aí no iniciozinho do ano, que você tenha um 2022 abençoado aí para você, para sua família, um ano de prosperidade, um ano que ainda será de desafios, né? A gente teve os dois últimos anos aí foram anos difíceis, anos de pandemia. Ainda temos questões de saúde pública aí para serem superadas, né? Mas eu acredito que as coisas já estão melhorando e teremos um 2022 aí melhor do que os últimos anos aí, né? Com o tempo a gente vai conseguindo superar todos esses desafios com êxito, né, meus amigos? Então sejam bem-vindos. Eu tava com muita saudade de gravar os vídeos. Eu passei uns dias aí de recesso com a família, esse período de Natal, Ano Novo. Eu realmente fiquei mais aí voltada para a família, demorei um pouquinho para responder as dúvidas do canal, mas agora estamos de volta aí em 2022 com a nossa temporadazinha de vídeos. Então, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho, fique aqui ligado nos principais temas relacionados a holding familiar, planejamento familiar e sucessório através do uso de holdings. E se você já é da nossa audiência, gente, nossa, quanto carinho, né? E quanta saudade que eu estava de todos vocês. Então, sejam todos também bem-vindos a esse vídeo. Compartilhe esse vídeo se tiver algum amigo, algum colega que tem interesse no tema, que você queira fazer uma parceria, com quem você queira trabalhar, que queira aí desenvolver esse produto, né? Quanto mais pessoas a gente tiver tratando do tema, mais ele vai se popularizar e mais a gente vai ter trabalho aí para botar a mão na massa. Ok, meus amigos? Então, vamos lá, gente. O tema do vídeo de hoje, coincidentemente, era um tema que eu já estava na minha programação falar sobre ele, né? Que é a continuidade do vídeo de terça-feira, que é inclusive uma dúvida de uma advogada, que ela me tirou essa dúvida em dezembro, né? Eu gravei o vídeo e ele ficou na programação para a última terça-feira. E aí, coincidentemente, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 4 de janeiro, né? Agora às 15 horas, é o dia e hora que eu estou gravando esse vídeo. Hoje saiu uma matéria no Valor Econômico, né? Desdizendo o que a primeira matéria dizia, né? Então, o tema originário desse vídeo, ele acabou sendo complementado hoje. Foi muito interessante isso, por isso que eu estou mencionando. Bom, gente, vamos lá. E o que é, afinal, o tema deste vídeo? O tema desse vídeo, na verdade, é uma matéria do Valor Econômico, tá certo? Que eu estava um pouco reticente para gravar sobre e acabou que tudo se conjugou e vai dar tudo certo. A gente vai trabalhar o tema da forma que eu acho que ela deve ser abordada. Bom, é sobre essa suposta nova tese sobre a imunidade do ITBI. Eu tenho vídeo aqui, né, sobre isso. Essa nova tese teria surgido aí pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, lá no julgamento do tema 796, lá em 2020, agosto de 2020. Gente, isso ainda está repercutindo. E como eu já disse em vários vídeos, isso vai repercutir muito mais, porque o tema 796, ele veio para ajustar um problema e causou vários outros, né? Eu já falei isso, ele complicou mais do que ajudou, com todo respeito aí aos envolvidos no julgamento, todo respeito à nossa Corte Superior, mas de fato, o tema 796, ele não foi feliz, em que pese eu concorde com os fundamentos e com a tese final que foi firmada no julgamento do tema 796. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre o tema 796, né? Se é seu primeiro contato, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos que você vai entender melhor, tá certo? Principalmente o vídeo de terça-feira, eu fiz uma retrospectiva sobre o assunto. Então dá uma olhadinha lá no vídeo de terça, que aí você vai poder entender melhor. Mas, como eu disse, eu concordo
com o julgamento final que foi proferido pelo STF, né? O problema que eu acho que o STF acabou causando foi na redação da tese firmada em repercussão geral, porque ela não foi específica. E aí, como ela não foi específica, ela deu margem para diversas outras interpretações. E aí, como eu disse, o tema 796, ao invés de resolver o problema, ele resolveu o problema que foi proposto, mas criou outros aí de igual ou até de maior relevância, tá certo? Então, vamos lá. Pra gente não ficar aqui, tema 796, dá uma olhadinha no vídeo de terça, você vai tem uma retrospectiva lá. Vamos lá, quais foram as matérias do valor econômico, então, que a gente vai abordar aqui rapidamente, né? E que tratavam desse tema. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, ele, no julgamento do tema 796, certo? Ele trouxe uma nova interpretação para o parágrafo 2º, o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, que é o que trata lá da imunidade do ITBI, tá certo? Então, eu vou ler aqui rapidamente e a gente vai comentar também rapidamente que tese foi essa que o Alexandre de Moraes levantou em seu voto, ok? E por que surgiu essa celeuma toda? Vamos lá. Ele colocou aqui, ó, não incide, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, tá certo? Então esse é o 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, tá certo? E aí a gente tem aqui a interpretação do ministro. Qual foi a interpretação do ministro? Eu vou ler aqui segundo a própria matéria do valor, que a gente vai já entrar nela. Ao interpretar o dispositivo, Moraes entendeu que a ressalva tratada no final do texto, envolvendo a matéria a atividade preponderante imobiliária, se refere apenas aos casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Na prática, excluiria as hipóteses de integralização de capital social. Ou seja, de acordo com o entendimento trazido por Alexandre de Moraes em seu voto no 796, ele entende que nas integralizações de capital social com bem imóvel não incide em TBI em nenhuma hipótese, independentemente daquelas questões relacionadas à atividade preponderantemente imobiliária que tem os requisitos previstos ali, regulamentados no artigo 37 do CTN. Ok, gente? Que aí entra aquela questão de receita, de tempo de quarentena, receita operacional preponderantemente proveniente de atividade imobiliária, ou seja, acima de 50%. Todas aquelas questões, ele diz, olha, isso não se aplica à integralização do capital social. Isso se aplica às operações de fusão, incorporação, transformação da pessoa jurídica. Isso não se aplica à integralização de capital social. Para integralização de capital social, a operação é sempre imune. E aí, gente, quando saiu este voto do ministro Alexandre de Moraes, houve muito frenesi. Por quê? Porque aí iniciou-se, então, se é imune toda e qualquer integralização de capital social com bem imóvel, em que pese seja uma operação que por ser uma transmissão onerosa de bem imóvel, ela é fato gerador do ITBI, mas ela estando abarcada pela imunidade, acabou. Então, aí eu já tenho uma nova tese, uma nova interpretação para o alcance dessa imunidade. E aí, gente, vamos ser realistas, né? Eu sou tributarista, já disse isso aqui, meu viés é pela ótica do tributário realmente, né? E aí, quem atua no tributário, quando olhou para isso, sendo honesto, fez logo, não sei não. E por que isso, gente? Porque ITBI, né, responde, principalmente, a depender do município especificamente, né, responde por uma grande parte da arrecadação desses municípios, né? E se você considerar que a imunidade sempre atingirá as integralizações de capital social realizadas com bens imóveis, gente, e ela só terá
a exceção de verificação de receita preponderante imobiliária para os casos de fusão, cisão e incorporação, né, de empresas, que são operações societárias, né, não são operações relacionadas diretamente aos imóveis, você tem quase que uma abrangência irrestrita da imunidade, né? E olhando para essa questão, quem é advogado e está à frente não pode se pegar única e especificamente no julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que é um tribunal que tem um viés político muito grande e que vai olhar a repercussão futura dos seus julgamentos. Por quê? Porque os julgamentos do STF têm o quê? Abrangência nacional, na enorme maioria dos casos. Ainda mais se tratando de repercussão geral. Então, os advogados já olharam para aquilo com uma certa ressalva, do tipo, olha, peraí, talvez isso precise de uma análise melhor. A tese é boa? Sim, a tese é boa. A tese pode ser utilizada, ela não só pode, como ela deve ser utilizada. Mas eu acho que ela deve ser utilizada com cautela. E é aqui onde a gente vai entrar na grande questão das matérias envolvendo esse entendimento, ok? No dia, vou abrir aqui, eu tô com a matéria aberta. No dia 2 de dezembro de 2021, 2 de dezembro, 2 do 12 de 2021, saiu uma matéria no Valor Econômico. Eu vou colocar aqui o link da matéria na descrição do vídeo, mas eu acho que ela só vai estar disponível para assinantes, tá certo? Mas de qualquer forma eu vou colocar porque serve como uma base de busca e se você for assinante, dá uma olhadinha aí no texto completo, tá? Ó, tribunais garantem imunidade do ITBI em transferências imobiliárias. Aí vem. Decisões beneficiam sócios de holdings patrimoniais e empresas do setor imobiliário. E aí ele começa dizendo aqui, ó. Uma nova tese que favorece as holdings patrimoniais e empresas do setor imobiliário começa a ganhar corpo no Poder Judiciário. Há, em segunda instância, pelo menos 6 precedentes favoráveis à imunidade do ITBI na transferência de imóveis por sócios para a composição de capital social de empresa própria. Que é essa situação que a gente falou. Aí ele coloca aqui, ó. Recentemente, os tribunais de justiça de São Paulo, Ceará, Bahia e Minas Gerais proferiram decisões que seguem uma tese levantada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O entendimento é de que o benefício constitucional vale também para contribuintes com atividade preponderante imobiliária, tá certo? E aí ele discorre brevemente sobre o que nós tratamos aqui, né? E ele bota aqui, ó. No julgamento, os ministros, por maioria de votos, decidiram que o benefício não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Porém, em seu voto, que foi o que prevaleceu, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a extensão da imunidade às empresas e fundos dedicados a atividades imobiliárias. E aí ele faz essa análise que nós acabamos de fazer, tá certo? E aí, gente, a gente precisa tratar dessa questão de forma mais técnica. Não dá para a gente sair vendendo algo, olha, agora há uma nova tese, vamos embarcar por aqui, vamos simplesmente entrar com mandato de segurança e sair a liminar, você faz a operação sem recolher tributo. Calma. E aí vamos lá. Essa tese, eu já disse isso em outros vídeos, eu espero não estar sendo tão repetitivo assim, mas a gente já vai falar da matéria que saiu hoje. Essa tese, esse voto, ele foi proferido, como eu já disse várias vezes, dentro do julgamento do tema 796, que não tratava desta questão especificamente. O caso de base tratava de uma operação de integralização de capital social com ágio na operação. Dá uma olhadinha no vídeo de terça-feira que você vai ver lá, eu explico bem direitinho, não vou repetir aqui para não ficar muito prolixo, tá? Então, quando o ministro foi proferir seu voto, ele trouxe uma nova interpretação que, inclusive, extrapolou o tema que estava sendo tratado no próprio 796, porque o 796 dizia, com o ágio, naquela operação em que havia um ágio de mais de 800 mil reais na operação, incidiu ou não ITBI na diferença. Percebam o quanto o leading case que foi trazido era diferente. E aí o ministro Alexandre de Moraes, quando foi fazer uma nova interpretação, disse o quê? Não, eu entendo que se for integralização de capital social, é imune independentemente de atividade preponderante ou não. Eu só vou analisar a atividade preponderante imobiliária em caso de fusão, cisão e incorporação de empresas.
que são operações societárias, como eu disse, tá certo? E aí começou o frenesi, os advogados começaram, obviamente, a impetrar mandado de segurança com base nessa nova tese, tá certo? E lá atrás, se vocês virem aqui alguns vídeos mais antigos, eu já dizia, cuidado com essa tese, porque a liminar pode sair, tem liminar saindo aí, mas a liminar é um julgamento provisório, uma antecipação do pedido final, não é um julgamento definitivo. Essa questão ainda precisa subir ao STF para que seja tratada especificamente sobre esta interpretação da norma constitucional, tá certo? E se ela for negada e o seu cliente fez a operação sem depositar em juízo ou sem pagar para pedir restituição, ele pode lá na frente se ver com uma conta astronômica, a depender do tempo, porque esse débito tributário ele vai ficar atualizando. Ele está seguro, houve uma suspensão da exigibilidade do crédito pela liminar que foi proferida, né? Mas lá na frente essa bola de neve pode rolar montanha abaixo, né? E atropelar a operação do seu cliente, ele pode lá na frente estar com uma conta grande. E aí, tem vídeo meu aqui que eu já falava e vou repetir aqui, né? Pode ser seu primeiro contato com o canal. Olha, se você vai requerer imunidade, é uma empresa que tem atividade preponderante imobiliária, e você vai requerer imunidade com base no voto do ministro Alexandre de Moraes, com base nessa nova tese, deposite o valor no juízo. Faça um depósito do montante integral, né, do tributo, e aí você não vai pedir uma liminar de suspensão da exigibilidade do crédito. Uma vez que já houve depósito, você vai pedir para o juiz declarar a suspensão da exigibilidade. Por quê? Porque o artigo 151 do CTN já diz que o depósito do valor integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Então, nesse caso, o juiz não precisa dar uma liminar específica, analisando verossimilhança da alegação, perigo da demora e tudo mais. Ele não precisa analisar esses requisitos, porque você já depositou. Então, o juízo já está calcionado com o valor integral do tributo. E aí você vai discutir com calma, porque se sua tese for vencedora, ótimo, o juiz vai simplesmente liberar por meio de alvará o depósito em valor do depositante. Se a sua tese for perdedora, ele vai converter em renda em favor da municipalidade, e aí o seu cliente não vai ser surpreendido lá na frente com uma conta mirabolante a pagar, né, de ITBI. Então, esse é o entendimento que eu já vinha trazendo. E aí, muitos clientes, gente, eu recebi, vocês não têm noção, da quantidade de mensagens que eu recebi de clientes, né, tratando, mas doutora, olhe, estão garantindo, né, e olha, não é bem assim, calma, essa tese não está totalmente pacificada e você pode ter aí um revés de entendimento. E aí, gente, a conta não é pequena, né? Não é pequena. E aí saiu, eu vou pegar aqui até a data, 21 de dezembro, gente, 21 de dezembro de 2021, certo? Segundo dia do recesso, sai um artigo no Conjur, imunidade do ITBI em transferências imobiliárias, tá certo? E aí eu vou ler aqui o primeiro, a abertura da matéria. Os desdobramentos da conclusão do julgamento pelo STF em agosto de 2020 do recurso extraordinário 796-376, que é o tema 796, trouxeram boas novas à temática do planejamento sucessório familiar mediante a constituição de holdings e que os sócios integralizam na pessoa jurídica bens imóveis com vistas à venda ou locação e das reestruturações patrimoniais em empresas do setor imobiliário. E aí ele vai desenvolvendo, né, essa questão, traz o número dos julgados, né? Aí eu vou ler aqui o final da matéria, certo, gente? Portanto, o entendimento firmado pelo STF no RS 796-376 abre margens para que não haja cobrança do ITBI sobre a integralização por sócio de bens imóveis em pessoa jurídica com atividade preponderantemente imobiliária, como também a pleitear na justiça a restituição de valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos em tais hipóteses. Isso porque a Constituição de 98 imunizou a integralização de capital social por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento de capital sobrescrito pelo sócio acionista da pessoa jurídica, tendo ou não atividade preponderante imobiliária. Gente, isso foi um golpe no meu coração. Juro. Por que isso, gente? Porque não é isso. Não é isso que os tribunais estão entendendo.
Não foi esse o julgamento do STF. O STF não julgou por meio dessa interpretação. A interpretação era outra, o leading case era outro, a situação de base era outra, completamente diferente. Isso foi um pronunciamento isolado do ministro Alexandre de Moraes. E alguns veículos, né, com todo respeito, aqui um portal respeitabilíssimo que eu sigo e tudo, traz isso como se fosse uma jurisprudência consolidada. E aí tome os clientes entrando em contato, mas doutora e tal e coisa. E eu, gente, calma, não é bem assim, a matéria não tá pacificada, vamos com calma. Aí, gente, eu ia gravar um vídeo sobre isso. Aí, hoje, gente, hoje, 4 de janeiro, vamos abrir o ano. Tá aqui. Eu vou ler. 4 de janeiro de 2022. Valor econômico. Tribunal de Justiça de São Paulo nega a imunidade do ITBI a empresas do setor imobiliário. E agora? E agora, Houston? Há decisões contrárias, mesmo com precedentes do STF a favor deste benefício fiscal. Gente, não tem precedente do STF com base neste julgamento. Desculpem, eu sei que vocês podem olhar assim e dizer assim, meu Deus, essa advogada é louca, ela tá contestando o valor econômico. Gente, eu tô. Com todo respeito. Mas eu estou. Gente, não tem precedente. Porque o precedente é um julgamento com base no tema. O STF não julgou o tema com base nesta interpretação especificamente. Aí, vamos lá. Tá aqui, ó. TJ de São Paulo tem negado. Olha só, eu vou ler. Tem negado. E vamos lá. Em decisões de mérito. Eu parei de falar em liminar. Agora eu estou no mérito dos mandados de segurança. Ou seja, é uma decisão com cognição com cognição exauriente por parte do Poder Judiciário. Eu não estou mais falando de liminares. Agora eu estou falando de mérito dos MS, ok? TJ de São Paulo tem negado, em decisões de mérito, a imunidade do ITBI para holdings patrimoniais em empresas do setor imobiliário na transferência de imóveis por sócios para a composição do seu capital social. Aí vem. Dos 75 processos julgados sobre o tema em 2021, em 58 deles, os desembargadores sequer citam a decisão do STF, que é favorável ao benefício. Não tem decisão do STF favorável. Mas, doutora, tem um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Vamos avançar na matéria, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Não tem precedente do STF julgando isso especificamente. Não temos. Aí o balanço foi feito pelo escritório X, né? Aí quem for ler a matéria vai saber qual é o escritório. E aqui, ó. Olha aqui. Olhem aqui, gente, o que eu vinha dizendo. Eu fico toda arrepiada quando eu leio essa matéria. Por isso que eu estou tão empolgada aqui no vídeo. Em apenas 2 delas, da 18ª Câmara, os julgadores dizem que o julgamento do STF não se aplica ao caso por se tratar de uma discussão diferente da abordada diretamente pelos ministros. Gente, isso é o que eu acabei de dizer. Não tem precedente do STF julgando com base nesta interpretação. Isso foi uma interpretação isolada do ministro. Tá certo, gente? Então, isso não é tese firmada. E isso não é tese pacificada. Cuidado! Aí vejam, voltando um pouquinho para o artigo do Conjur, que foi há 15 dias atrás. Ó. Portanto, o entendimento firmado pelo STF. Gente, não tem esse entendimento firmado pelo STF com base nisso. Tá certo? Até porque, como foi em repercussão geral, se o entendimento firmado fosse esse, pouco importava, os juízes e os desembargadores iam ter que aceitar a decisão e aplicar seu julgamento, ok? A gente não teria mais discussão sobre isso, tá certo? E aí ele vem tratando, gente, inclusive o miolo do artigo é tão recente, foram 30 dias, gente, de hiato aí, né, de espaço de tempo entre um e outro. O primeiro artigo do valor que trata sobre foi do dia 2 de dezembro. Eu vou ler. Ó. O primeiro, tribunais garantem a imunidade do ITBI em transferências imobiliárias. Aí, 30 dias depois, Tribunal de Justiça nega imunidade do ITBI a empresas do setor imobiliário. 30 dias depois. Então, o miolo do artigo, gente, é rigorosamente o mesmo. Assim,
Digo com vergonha alheia. É rigorosamente o mesmo, certo, gente? E aqui. E aí ele trata aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele traz aqui um julgamento e ao final ele faz justiça. Em que sentido? Ele põe aqui: os desembargadores foram unânimes ao negar um recurso da Prefeitura de São Paulo. Por meio de perícia, entenderam que não seria uma atividade preponderantemente imobiliária e garantiram a imunidade do contribuinte. Ora, gente, se o tribunal entendeu que não era atividade preponderante imobiliária e garantiu, onde é que eu vejo preponderância de atividade imobiliária? Dentro dos requisitos já previstos lá no 37. Então, eu não estou tratando de tese nova. Entende? Eu estou tratando do regramento que já existia antes mesmo do ministro Alexandre de Moraes trazer essa interpretação. Ok, gente? Bom, por que eu estou dizendo isso? Inclusive com a matéria que saiu hoje, eu vou botar o link da primeira, da de dezembro, e agora essa de janeiro. Bom, vamos fechar aqui o entendimento, vocês já captaram aqui a minha mensagem, né? Gente, a questão é a seguinte: você não pode usar essa tese? Não, você pode usar essa tese. Eu acho até que você deve utilizar essa tese. Mas antes de vender essa tese para o seu cliente, você precisa explicar para ele precisa entender que esta tese não está firmada. Gente, não vendam isso como tese firmada. Porque você vai mexer com três coisas, três pilares, três coisas muito importantes, tanto para o seu cliente como para você. Se você está fazendo uma holding familiar para ele e você vende essa tese como algo pacificado, de repente você pode até ter sorte de conseguir uma liminar de suspensão da exigibilidade desse crédito sem depósito, tá certo? Porque ainda tem tribunais que estão dando essas liminares. Porém, gente, você, como eu disse, está mexendo com três coisas. Você está mexendo com o patrimônio do seu cliente, porque lá em cima essa tese pode não vigorar. E se o tribunal, se chegar no STF e o STF disser não, essa tese só existe na cabeça do Alexandre de Moraes, os demais ministros afastarem essa interpretação, o seu cliente vai pagar tudo com os consectários da mora e a atualização desse crédito, e essa conta pode ficar muito pesada. Então você está mexendo com o patrimônio do seu cliente. Você está mexendo com a família do seu cliente, porque você está fazendo um planejamento sucessório que muitas vezes vai servir de transmissão de patrimônio já para os seus herdeiros. Se seu cliente não estiver mais aqui, se ele já tiver falecido, os herdeiros serão chamados a pagar essa conta, e digo mais, o autuado vai ser a holding, viu? Olha o tamanho do problema. Você vendeu proteção patrimonial e ao final está a holding autuada em ITBI. Olha só. Gente, em terceiro lugar está a sua reputação. A sua reputação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente vai dizer aos quatro ventos que está com uma conta de 60, de 70 mil para pagar, porque você foi incompetente, porque você não soube vender, porque você não soube ganhar a tese, porque é assim que funciona. Né? O cliente tem alguém, o cliente vai querer ter alguém em quem botar a culpa, e a pessoa mais próxima vai ser você, tá certo? Então, minha sugestão, eu já falei isso em outras oportunidades, eu vou rebater, eu fiz questão de gravar esse vídeo de novo, rebatendo isso. Vejam que até os principais veículos de atualização tributária que nós temos hoje disponíveis estão tratando desta tese de forma muito antagônica. Em 30 dias, o Valor Econômico publicou duas matérias que, se você ler uma e outra, você vai ver que elas são antagônicas entre si, tá certo? Então, muito cuidado. Minha sugestão de sempre: se for adotar essa tese, adote com depósito do montante integral. Com depósito. Existem duas situações em que você pode atuar com segurança nessa tese, tá certo? Anota aí. A primeira, o cliente já pagou e ele está pedindo restituição. MS para pedir restituição. Por que MS? Porque não tem sucumbência. Tá certo? Pronto. Porque aí ele não tem que depositar, não tem liminar, ele já vai pedir só a restituição. Se ele perder, ok, ele não leva nada. Se ele ganhar, ok, ele tem um êxito lá na frente, ele vai ter esse valor restituído. Tá certo? Então, esse é um ponto. Outro ponto. O cliente que está fazendo a operação, mas ele vai depositar o valor em juízo. Por que depositar? Suspende a exigibilidade do crédito. E você entrando com mandado de segurança não vai ter sucumbência. Se o seu cliente for ganhador, o juiz, por alvará, libera o valor depositado em favor dele. Se o seu cliente for perdedor, o juiz, por meio de alvará, levanta o valor para a municipalidade vai converter em renda e o seu cliente vai fazer a operação com a segurança de saber que esse valor não vai chegar, essa avalanche, essa bola de neve não vai atropelar a operação dele, sabe Deus daqui a quanto tempo, né? Porque veja, essa questão vai bater no STF.
Se for afetado uma repercussão geral e suspender todos os demais processos aguardando julgamento, quanto tempo isso pode levar? Entende? Então, se o valor está depositado, o valor está lá garantindo a exigibilidade futura desse crédito, e aí o seu cliente não vai aí ser penalizado com os consectários da mora. Tá bom, gente? E aí, só para fechar, porque eu já falei bastante, mas foi para reabrir o ano, gente, porque eu tava com saudade de gravar. É o seguinte, gente, eu preciso trazer uma coisa aqui, eu vou falar cada vez mais sobre isso esse ano aqui em 2022. Gente, sabe qual é o problema disso? Tem muito advogado que está vendendo vantagem tributária na holding à torta e à direita. Vantagem tributária da holding não está aqui, gente. Vantagem tributária na holding não está em você conseguir pura e simplesmente uma imunidade de ITBI, não. Isso é uma das vantagens, mas nem é a principal. Mesmo se o cliente tiver que pagar ITBI, o sistema de holding ainda é extremamente rentável a longo prazo. As vantagens do sistema de holding estão no médio e longo prazo. Claro, existem benefícios imediatos, sim, existem. Mas o cliente só vai sentir mesmo o quão organizador e o quão vantajoso é esse sistema na medida em que ele vai oferindo vantagens tributárias, organizacionais e operacionais no tempo. Não é algo para oferir vantagens imediatas em que pese elas existam, ok? Elas existem, mas as maiores vantagens vêm com o tempo. Então, gente, essa história de, não, vou fazer uma célula assim, vou fazer uma célula assado, para não pagar ITBI, não pagar ganho de capital, não pagar ITCMD, não pagar nada, aí no final você está autuado. Que vantagem você gerou para o seu cliente? Repensem esse modelo de venda de holding, porque ele não é sustentável a longo prazo, gente. E quanto mais o tempo passa, mais isso vai ficando evidente, tá bom? Então, se você quiser trabalhar com esse produto, essa é a minha linha de atuação aqui no canal. É uma linha mais conservadora e ao mesmo tempo mais perene. Você vai trazer mais segurança para o seu cliente no tempo. Ok, meus amigos? Bom, feliz ano novo, né? Que início de ano. Nossa, um vídeo logo impactante. Mas vamos lá, gente. É assim que vai ser nosso 2022. Bastante impactante. Temos projetos novos, coisas novas. Acompanhe aqui no canal que você vai saber sempre em primeira mão. Ok, meus amigos? Muito obrigada. Até nosso próximo vídeo.